E aí pessoal, professor José falando aqui. Vamos voltar aos nossos estudos sobre funções inorgânicas, ainda sobre óxidos, que são uma função tão importante. Ao longo da aula, eu irei fazer revisão sobre as últimas aulas e também sobre as características gerais de um óxido. Mas o tema específico de hoje é óxidos moleculares ou covalentes, é a mesma coisa, tá? Um óxido molecular ou covalente, são as duas denominações que a gente tem para esses tipos de óxidos. Mas eu gosto de chamar eles mais de óxidos moleculares. Eles podem encontrar-se nos três estados físicos de agregação: sólido, líquido e gasoso, galera, tá bom? Eles apresentam aí essas três configurações diferentes dos óxidos iônicos, Os óxidos iônicos que a gente viu, eles apresentam-se normalmente no estado sólido, tá? O óxido covalente, ele ainda continua com aquela mesma regrinha, Ele é um composto binário, só que agora ele só vai apresentar ametais, tá bom? Dentro de sua estrutura. Então, o que configura, o que justifica essa presença de sólido, líquido e gasoso dentro dos óxidos moleculares? A geometria molecular e o tipo de interação também intermolecular. Existem alguns tipos de interação intermolecular muito forte, Ponto de hidrogênio, de polo de polo induzido, que justifica a presença de sólidos, líquidos e gases. Interações muito fortes formam sólidos, interações mais fracas formam os líquidos e interações cada vez mais fracas ainda formam aí o estado gasoso, e a geometria também muitas vezes explica essa situação. Alguns exemplos: o óxido de sílica, A gente tem aqui o SiO2. Perceba que eu tenho o oxigênio e o silício aqui, são apenas dois elementos químicos, e o mais eletronegativo é o oxigênio. Isso é a característica de um óxido, tá bom? Então, independente desse número que tem aqui embaixo, se aqui é 1 ou se aqui é 2, se for 10, 8, não importa. Você tem que ter dois elementos químicos e o mais eletronegativo, no caso, seja o oxigênio. Exemplo de óxido sólido, Esse óxido aqui é sólido e é constituinte da areia, tá? Normalmente você encontra esse óxido aqui presente na areia, areia cristalina, aquela areia de praia, qualquer tipo de areia, tá? Sem ser muito material muito argiloso. A gente tem aí a sílica, que também é base para a constituição do vidro, É muito usada como base para a constituição do vidro. Outro exemplo é a água. Pessoal, olha só, a água é um óxido. Se tu for olhar para a estrutura química da água, tu tem o oxigênio e tu também tem o hidrogênio. São apenas dois elementos químicos, o mais eletronegativo é o oxigênio, independente da quantidade, Tu tem dois hidrogênios e um oxigênio. Tu tem a água como um óxido, ela pertence à função óxido, Não é a função ácido de arrênios nem base de arrênios, ela é óxido, tá? E é um solvente universal. Por que é solvente universal? Tá? Solvente universal porque ela dissolve a maioria das substâncias, tá bom? Um outro óxido bem legal é o gás carbônico, tá? Agora, esse aqui foi um exemplo de óxido líquido, no estado líquido, e aqui o gás carbônico. Apesar de que a água ela se apresenta nos três estados, Sólido, líquido e gasoso, dependendo da temperatura. Mas ela é líquida na temperatura ambiente. O gás carbônico, o CO2, também é óxido, tá bom? Está presente na nossa atmosfera, na nossa expiração. Normalmente quando você expira, você libera CO2, tá bom? Nunca se esqueça que um óxido, Aqui tu tem o oxigênio, é um ametal, tá? É um ametal ligado com outro ametal. No caso, os óxidos moleculares, tá? Um óxido molecular ou covalente. Por que eu chamo de covalente, professor? Porque a ligação entre um metal e um ametal é covalente. Aí eu vou ter um óxido covalente. Predomina-se as ligações covalentes, tá bom? E aí eu tenho muitos elétrons disponíveis, constituído por ligação covalente, formam moléculas. As suas fórmulas moleculares, elas seguem um padrão, de proporção. E essas moléculas que apresentam muitos ametais, elas têm muitos elétrons de valência, Tá? E esses mesmos elementos, eles podem formar óxidos de fórmulas diferentes. Vamos um pouco para as fórmulas dos óxidos aqui. O carbono, por exemplo, ele pode formar o carbono com um oxigênio ou com dois oxigênios, O monóxido e o dióxido de carbono, tá? Existem essas duas possibilidades. Olha só, o nitrogênio pode formar com um oxigênio, que é o monóxido de nitrogênio,
tu tem aqui com 2 nitrogênios, com 2 oxigênios, 2 nitrogênios, 5 oxigênios. São moléculas enormes, né? São moléculas com uma variedade muito grande. E ainda os óxidos de enxofre são muito legais, né? O dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre. Não se preocupe com a nomenclatura que a gente vai ver já já. Tá? Então, muito legal que são vários exemplos de óxidos moleculares e suas respectivas fórmulas moleculares, tá bom? Vamos agora para as fórmulas, né? Para as nomenclaturas, tá bom? Nomenclatura de um óxido. Tu tem aí essa estrutura, ó. Tu vai ter um prefixo que vai indicar a quantidade de átomos de oxigênio, tá? Tu vai usar, se tu tiver um oxigênio, normalmente tu usa mono. Se tiver 2, di, 3, tri, depois tetra e assim por diante, tá? O número de oxigênios. Aí você vai botar mono, né? E o nome óxido, di, né? Esse mono, di, tri, tetra vem ligado a óxido. Depois você vai botar a preposição di. Depois você vai botar um prefixo que indica a quantidade de átomos do outro elemento químico. Normalmente o mono ele é omitido, tu usa mais a partir do di, tri, tetra. E depois você vai colocar o nome do elemento químico. Eu vou botar um exemplo aqui para vocês, tá? Que no caso é aquele óxido que eu achei muito legal, que no caso é a água, tá? O H2O, tá bom? Professor, como é que eu faço? O prefixo que indica a quantidade de átomos de oxigênio. Eu tenho quantos oxigênios aqui na minha fórmula? Eu vou botar aqui o nome de forma mais linear para a gente, de forma mais horizontal, para que a gente possa ver direitinho, né? Aqui o H2O. Pessoal, eu tenho apenas um oxigênio. Quando não aparece nenhum número aqui, é 1. Então eu vou usar o qual prefixo? Um mono, tá? Então fica mono. No caso é juntinho, tá? Você tira esse O aqui e já bota monóxido. Aí o prefixo que indica a quantidade de átomos do outro elemento químico. O outro elemento químico aqui é o hidrogênio, tá? Então quantos hidrogênios eu tenho? 2, então eu vou usar o prefixo di. Aí fica monóxido di e o nome do elemento químico que é hidrogênio, né? É hidrogênio. Deixa eu terminar aqui. É hidrogênio, tá? Hidrogênio, então fica monóxido, né? Ou monóxido de, eu costumo botar junto, né? Mas você pode botar separado também, tá? Então fica monóxido de dihidrogênio. Esse é o nome científico da água, tá bom, galera? Tá bom? A gente utiliza H2O, então é monóxido de nitrogênio. Assim como você poderia fazer aí também pro... Deixa eu pegar aqui. Eita, professor. Não deu para entender o nitrogênio. Vamos entender aqui agora. Fazer aqui com mais calma para vocês. É o N2O5. Olha só, como é que vai ficar o nome dele? No caso, como é 5 oxigênios, eu começo, né? Prefixo que indica a quantidade de átomos de oxigênio. Como são 5, eu vou usar pente, né? Pente, né? Ou pentóxido. Pentóxido de, como são 2 aqui, galera, né? Fica di, tá bom? Novamente, prefixo di. Olha só, di. Então fica pentóxido de nitrogênio, tá? Fica de nitrogênio, tá bom? Pentóxido de dinitrogênio, e assim que você coloca. Nos óxidos iônicos, tá? Por exemplo, o CaO, que no caso é um metal, o óxido iônico, você dispensa esses prefixos. O que importa lá é a carga, tá? Isso aqui dispensa, tá? Essa nomenclatura. Isso serve apenas para os óxidos moleculares ou covalentes. É até mais simples, né, galera? Os dois são bem simples, né? Não tem muita dificuldade em ver isso daí, tá bom? E aí você pode pegar vários outros óxidos e usar essa estrutura para pôr o nome deles, ou a partir do nome tu também vê a estrutura, né? Tu pode sair da estrutura do nome e fazer a estrutura química do óxido, tá bom? A gente fica por aqui, a gente falou um pouco sobre os óxidos moleculares, suas características, e sua nomenclatura, e até a próxima aula onde a gente vai começar sobre a característica ácido-base dos óxidos.